No pedestal estava o rei anunciando que ele era Byron Roash Durkin, o rei de Durkon, anunciando um divórcio da garota Arona Salia e que ela não era mais a rainha, o que significava que ela não tinha lugar neste palácio. Ele acrescentou que, como ela ainda era residente do Império, precisava deixar o palácio e voltar para sua terra natal. Entregando os papéis do divórcio, ele disse que tinha preparado uma velha carroça para ela. O rei jogou o pergaminho em sua direção, dizendo que talvez ela pudesse ficar no palácio se implorasse a sua majestade o imperador. O pergaminho caiu na cabeça da garota curvada. Ela ouviu o que seu ex-marido estava lhe dizendo, que é claro que ele não gostava do fato de sangue imperial correr em suas veias, mas ele poderia ter piedade dela e aceitá-la de volta. Uma jovem chamada Lida Astidia veio ao procedimento de divórcio, dizendo que fica enjoada até mesmo só de falar, quanto mais da carroça em que chegou. Ela era filha do conde Astidia, o homem mais rico do reino, e trabalhava como serva pessoal da imperatriz de Arona. A garota vivia no palácio por causa de seu status como serva pessoal, embora não tivesse sangue real, mas logo se tornou amante do rei, um relacionamento que ele nem sequer escondia. A nova escolhida segurava o rei firmemente pela mão, dizendo que sabia da situação dele, mas estava tão preocupada com ele que veio. Byron deu à sua amada uma joia especial. Uma elegante tiara de prata feita à mão decorada com diamantes negros, mais escuros que as profundezas do mar e mais brilhantes que a luz da lua, que fazia conjunto com sua coroa. As joias com as quais a decoração estava incrustada eram o dote da ex-rainha. Ninguém esperava tal ato do rei, porque Arona tinha o nome mais nobre do império. Ela é a única herdeira de todo o poder. As pessoas do reino apiedavam porque ela recebeu as notícias e os papéis do divórcio com tal desgraça. As pessoas cochichavam que, julgando pelo seu sangue, ela pertencia a uma classe mais nobre do que a nova escolhida. Muitos acreditavam que ela era simplesmente uma ex-rainha e todas as famílias deveriam curvar suas cabeças diante dela, o que significa que não havia sentido em senti-las. O casal que estava atrás dela estava discutindo que, na família imperial, tal divórcio era considerado vergonhoso e ela devia voltar e passar o resto de sua vida escondida em alguma torre. Os presentes acreditavam que a senhora, Lídia, era mais adequada para o papel de governante. Todos sabiam que o rei não amava sua primeira esposa e a maioria pensava que ele evitaria o divórcio pelo bem da família. A rainha Arona era meia-irmã do imperador Lucian, governante de todo o continente, e sobrinha do duque Reichel, que é chamado de governante da parte sul do estado. Devido ao status da garota, Byron se casou com ela para manter sua reputação como governante com apenas um pequeno território. O casamento arranjado durou pouco mais de 2 anos, mas no final o rei mudou de ideia por causa de sua amante Lídia. A garota não gostava de estar no status de amante, então ele decidiu lhe dar o título de rainha. Claro, essa não foi uma decisão fácil, porque durante a vida juntos houve várias razões para iniciar o processo de divórcio. O primeiro evento foi a gravidez bastante inesperada da amante. Depois disso, a rainha ficou mais cruel com sua odiada empregada. O último palhaço que levou o rei a dar esse passo foi a confiança de que seu relacionamento com o imperador continuaria mesmo após o divórcio. Certa noite, o enviado do governante veio até Byron. O homem era um mágico e se assemelhava a uma bela escultura de gelo. Ele lhe disse que o imperador não era contra o divórcio do governante porque seu reino já havia provado sua lealdade mais de uma vez. O rei, que estava deitado na cama, ficou assustado, mas ao ouvir a boa notícia, voltou a seus sentidos. Ele continuou a ouvir que o dote da rainha era apenas uma pequena parte do que estava no território do império e seria estúpido estragar as relações por causa de uma coisa tão insignificante. Depois dessas palavras, o rei decidiu que não havia sentido em adiar mais, porque não insistiriam no retorno do dote. Lembrando de sua esposa, ele percebeu a boa notícia para ele de que poderia divorciar-se dela sem perdas. Agora Byron estava com sua nova escolhida, pairando sobre sua ex-mulher. Ele disse em voz alegre que era hora de terminar isso, mas inicialmente ele não tinha tal desejo. O rei acrescentou que se ela tivesse sido um pouco mais inteligente, não teria chegado a isso. Depois do casamento, ele pensava todos os dias que, se Arona tivesse se inclinado mesmo por um minuto para meros mortais e pedido-lhe para amá-la pelo menos uma vez, tudo teria sido diferente.
Ele era assombrado pelo pensamento de que se ela tivesse sido como Lídia, que secretamente entrava em seu quarto e flertava com ele, então o divórcio não teria acontecido. A rainha o deixava sozinho todas as vezes e cedia a sua amante porque nunca se interessou por ele. O rei continuou a pensar que estava certo de que sua frieza se devia ao fato de que ela o considerava um pássaro de voo diferente. Observando-a juntar lentamente um feixe no chão, ele disse que ela estava correta até o fim e que não queria mais ver o rosto dela. Mas viverá em paz sabendo que voltou para onde veio. Ao pegar o pergaminho do chão, a ex-rainha ergueu seu rosto satisfeito para olhá-los. Levantando-se do chão, ela disse que não precisava mais manter a decência na frente dele, o que deixou o rei muito constrangido. Endireitando-se, a garota sorriu amplamente e alegremente dizendo que, a partir daquele dia, ele não significava nada para ela. O rei ficou assustado com sua alegria e perguntou o que ela estava pensando, ao que ouviu a resposta de que agora estavam oficialmente divorciados. Ele não entendia por que ela estava feliz, dizendo que estava chocada com o divórcio e havia perdido a cabeça. Depois de ouvir isso, sua namorada se curvou e agradeceu, dizendo que tudo tinha acabado porque ela se conteve tanto durante esses 2 anos. A ex-rainha o irritou ao dizer que estava esperando que ele tomasse a iniciativa. O rei enfurecido gritou com ela, dizendo que ela não entendia a situação em que estava e não se atrevia a falar assim com ele. A zombeteira Arona disse a ele que ele quem não entendia toda a situação, porque foi ele quem iniciou o processo de divórcio, não ela. Observando seu rosto assustado, ela pensou que em 2 anos nunca tinha visto tal expressão em seu rosto. O rei continuou firme e disse que ela estava em grande choque e ele tinha a sensação de que ela não tinha entendido. A garota se virou para a multidão e chamou Bel para sair e transmitir as palavras do imperador ao rei. Os guardas que guardavam o salão da cerimônia ficaram de pé e acreditaram que a garota tinha enlouquecido de choque, mas de repente um vento forte se levantou no salão. Todos na sala ficaram assustados com tal aparição inesperada do jovem. O rapaz tinha pele branca como a neve, cabelos pretos como a noite e olhos cor de prata que absorviam tudo ao seu redor, um rosto perfeito criado pelos deuses. O rei rapidamente percebeu assim que a fumaça se dissipou que tipo de pessoa tinha aparecido tão inesperadamente. Era o mensageiro do rei que o visitará uma noite com boas notícias. Com medo, o rei gritou porque o enviado do imperador veio até eles naquele momento, ao que ouviu a resposta de que ele foi ordenado a comparecer. O rapaz acrescentou que ele próprio não conhecia o enviado ou assistente do imperador e perguntou se eles não tinham ouvido a imperatriz chamá-lo. A nova amante do rei perguntou a ele de qual imperatriz ele estava falando. Bel os informou que Lucian havia falecido e ele veio para lhes contar de sua morte. O rei ficou chocado com a nova notícia e disse que até recentemente tudo estava bem com o governante. Desde tempos imemoriais, o império estava nas mãos da dinastia Kaiser e o jovem imperador não tinha herdeiros. Os contendores pelo trono eram o segundo príncipe Arian Kaiser e a meio-irmã do falecido imperador, Aron Kaiser. O rei perguntou se o segundo príncipe havia assumido o lugar do imperador, ao que ouviu a resposta de que infelizmente ele também havia partido porque ambos foram atacados. Byron continuou a gritar que estavam falando um completo absurdo e quem ousou atacar o imperador. A garota disse a ele que o rapaz que veio era um mago da família imperial que veio pessoalmente notificá-lo da morte do governante, então essa notícia é verdadeira. O rei não podia acreditar em tudo que foi dito e não sabia o que fazer se isso se mostrasse verdadeiro. O imperador Lucian não tinha particularmente conflitos com ninguém e estava em excelente saúde, mas apenas alguns anos haviam se passado desde o início de seu reinado. Um dia, quando o mordomo estava ajudando a se vestir, ele disse que ultimamente tinha muitos negócios fora do império e na manhã seguinte ele foi atacado. Aterrorizado, o rei perguntou quem tomaria o trono, ao que ouviu a resposta de que o segundo pretendente ao trono também não deixou herdeiros, então o trono passa para o próximo membro da família. O mago imperial acrescentou que, de acordo com o contrato de casamento, o marido herdaria muito que cairia para sua esposa. Olhando para a garota satisfeita, Bel acrescentou que isso não era apenas sobre o dote ou propriedade da rainha. Dirigindo-se aos recém-casados, o rapaz acrescentou que o título também se aplicaria ao rei. Isso significava que o próximo governante do império deveria ser ninguém menos que Byron se ele não tivesse divorciado sua esposa antecipadamente.
O rei ficou sem acreditar no que tinha feito e sua nova paixão tentou acalmá-lo. De repente, ele percebeu que se tivesse esperado mais um dia, teria todo o continente para si mesmo. O rapaz acrescentou que, como o divórcio ocorreu antes do anúncio da morte do imperador, outra pessoa assume o lugar do governante. O mago imperial olhou para a garota, estendeu a mão para ela e disse que a próxima governante do continente era Sua Majestade Imperatriz Aron Salir de Kaiser. Então, olhou severamente para todos no palácio e disse que se estivesse no lugar deles, inclinaria a cabeça. O rei ficou perdido. Como isso poderia acontecer com ele? E ainda não conseguia acreditar nas palavras do mago. A ex-rainha riu alto e perguntou ao seu ex-marido se ele ouvirá tudo. Ela sugeriu que ele mostrasse o devido respeito à nova governante do império inclinando sua cabeça. Levantando-se de joelhos, Byron ainda negava o que estava acontecendo, dizendo que simplesmente não podia acontecer. O rei correu em direção a ela gritando que ela não poderia ser uma imperatriz, pois recentemente fora apenas a rainha de Durkon. A ex-esposa sorriu, informando que, de acordo com a mensagem do falecido imperador, ela se tornará a nova governante do continente. Ela ordenou ao rei que não fingisse que não tinha ouvido nada. O rei ficou paralisado, seu corpo não o obedecia, e sua nova paixão tentava acalmá-lo de todas as formas. Arona, impaciente, disse que, se fosse tão difícil para ele agir com decência, então retornaria todo o dote que trouxera consigo. Antes de sair, ordenou que uma carroça fosse imediatamente preparada, totalmente carregada de ouro com o qual chegará a 2 anos. A garota acrescentou que, conforme ele disse, deveria deixar o palácio antes do final do dia, então ele deveria imediatamente cumprir sua ordem. Assustado, Byron parecia estar sonhando com tudo ao seu redor, ou era um verdadeiro pesadelo. Ao perceber a confusão no rosto do rei, a imperatriz perguntou grosseiramente se ele estava surdo. Ela acrescentou que estavam divorciados e realmente não iria devolver o dote para ela. Finalmente, o rei controlou-se e lembrou que o imperador havia enviado uma mensagem dizendo que o mágico lhe entregará este papel, afirmando que a família imperial não queria conflitos e que ele poderia ficar com o dote. Bel disse que nunca disse tal coisa, apenas que era idiota estragar o relacionamento deles por tão pouco. Cobrindo a nova imperatriz consigo, ele acrescentou que parecia que o rei de Durkon não era uma pessoa inventada, e ele deveria ter se explicado melhor. Olhando severamente para Byron, disse que se ele quisesse continuar com a cabeça no lugar, após o divórcio, deveria devolver o dote. O rei ficou sem palavras novamente, sem encontrar as palavras para responder. Ele caiu no chão mais uma vez, perdendo suas últimas forças, o que assustou muito sua amante grávida. Agora, Arona dominava sobre esses tolos, ordenando que, em 1 hora, houvesse uma carroça diante dela, cheia até a borda de ouro, e se o tesouro não fosse suficiente, então as joias das paredes e telhados reais teriam de brilhar, e se isso ainda não bastasse, derreteriam todas as joias e espadas de seus guardas. O rei tentou detê-la, mas a nova imperatriz acrescentou que, mesmo que ainda houvesse espaço vazio, depois de seu trono e de suas coroas estarem na carroça, teriam que cortar o cabelo de Lide dele para preencher o vazio. Ela falava calmamente, suas palavras ecoando nas paredes do palácio em breve vazio. Ela não se esqueceu dos diamantes negros de sua mãe, que eram parte do dote, e que agora adornavam as coroas de seu ex-marido e sua amante. Arona recordou como uma noite olhou pela janela, que dava vista para o palácio imperial. Lucian segurou sua mão firmemente, dizendo que aquele era o seu palácio e seu império. Ele acrescentou que, como governante de todo o continente, sua vida também lhe pertencia, e disse para esquecer tudo o que sonhava e nem contar com o trono. Lançando um olhar raivoso para sua meia-irmã, lembrou-a de que era uma criatura indefesa sobre a qual ele tinha poder após a morte do imperador anterior. Seu meio-irmão Lucian a trancou em uma pequena torre do palácio e, ao atingir a maioridade, ela deveria se casar com o rei Durhan. A união deles era apenas um casamento vantajoso, no qual não havia lugar para o amor, pois seu novo marido ficava mais feliz com seu dote do que com ela. O mais importante era que graças ao noivado ela conseguiu sair daquela pequena torre e ganhar ao menos algum tipo de liberdade, então fechou os olhos para as mudanças de Byron. Parecia que ela poderia suportar tal humilhação vendo o rosto dele apenas uma vez a cada poucos dias. No entanto, seu marido arrumou uma amante.
a quem jurou amor eterno e pediu que ela sempre olhasse apenas para ele. O povo do reino ficou feliz em ver como o rei e sua amante se adequavam um ao outro nesse belo mundo. A única que parecia supérflua era a rainha Arona, que parecia deslocada em todos os lugares. Segurando os copos em sua mão, ela ouviu a voz zombeteira de Lida dizendo que o rei havia dito à rainha para esperar e segurar os copos. Se agarrando a ele, a amante disse que ele havia prometido dançar a primeira dança com ela, zombando de sua esposa. Byron lembrou-se da promessa de dançar de sua nova paixão. Ele acrescentou que sua esposa deveria segurar os copos de vinho e esperar um pouco. Sorrindo maliciosamente, o rei disse que nem pensava que ela realmente ficaria com eles em mãos, porque geralmente não podia ser forçada a fazer nada assim. A amante observou que provavelmente a rainha não sabia que Sua Majestade odiava bebidas quentes desde a infância e que ela teria que resfriá-los. Lídia era serva pessoal da rainha, o primeiro amor do rei e sua amante, e para manter essa garota próxima, ele a nomeou como serva imediatamente após o casamento. Depois de entregar o copo para a serva, Arona disse que estava se sentindo mal e, portanto, iria descansar. A nova paixão de seu marido disse que a rainha não deveria pensar que estavam desgostando de sua companhia, mas se ela quisesse, poderia partir. Após essas palavras, Lídia correu para as cadeiras do trono e sentou-se diretamente no lugar da rainha. O rei acrescentou que não havia mais lugares e a verdadeira rainha teria que ficar de pé, o que devia ser incrivelmente difícil. Ao retornar para seus aposentos, a garota não conseguia acreditar que estava casada com um tolo. Caminhando rapidamente pelo corredor, ela não conseguia entender em que momento tudo havia se deteriorado tanto. Arona começou a lembrar de como, na noite de núpcias deles, o rei se despediu em busca da companhia de Lídia. No dia seguinte, ele inventou histórias sobre a noite de núpcias, dizendo que não viu nada de especial em sua esposa. Sorrindo arrogante, ele disse aos guardas que, na sua opinião, ela era a pior de todos. Ouvindo suas palavras, a rainha foi tomada pelo calor, ela não entendia como ele poderia dizer tal coisa. No dia seguinte, ele disse que havia confiado a Lídia a administração dos assuntos domésticos do castelo e se Arona precisasse de algo, era necessário obter a aprovação de sua amante. Uma semana depois, a rainha pisou acidentalmente na saia de sua nova paixão, após o que o rei a afastou, gritando que sua escolhida poderia cair. Ao chegar ao quarto, a garota tentou se livrar de suas memórias, percebendo que ele era um tolo desde o início e permaneceria assim até o fim de seus dias. Mas estava pronta para suportar todo o ridículo e insultos, apenas para não voltar para aquela pequena torre. Seu meio-irmão a odiava desde o nascimento, pois sua mãe era a Imperatriz Anabel e por algum tempo ela viveu no dote de Rei Shu. Seu pai era fraco de saúde e morreu rapidamente após o nascimento da filha, então ela estava indo viver tranquilamente com um parente de sua mãe. Assim que o irmão mais velho assumiu o lugar do imperador, ele a trancou imediatamente na torre, por isso, ela tolerava todas as travessuras de Byron, não importando quão estúpidas fossem. Tudo era melhor do que viver trancada. Sua mãe recebeu diamantes negros como presente do imperador quando era jovem. Essas pedras eram muito famosas na sociedade secular e se tornaram parte do dote que ela trouxe para Durkon. Assim que a garota os viu na tiara da amante de seu marido, foi dominada por uma raiva avassaladora. Com o tempo, a raiva deu lugar ao medo, pois o conde Steia, ao ver sua filha com uma tiara ao lado do rei, decidiu que sua filha poderia se tornar rainha. Começaram a ser feitas tentativas na vida de Arona. Frequentemente havia veneno na comida. E assassinos atacavam sorrateiros, entrando em seu quarto pela janela à noite. Ela realmente ficou assustada, por isso não conseguia ficar calmamente em seu quarto, e com o tempo, este castelo deixou de ser diferente de uma pequena torre. Respirando fundo, a rainha sabia que não aguentava mais, mas não sabia o que mais poderia fazer. Ao abrir a porta de seu quarto, a garota viu um leopardo branco como a neve deitado no tapete em seu quarto. Arona ficou atônita, tentando entender o que o animal estava fazendo lá e se isso era uma tentativa contra sua vida. O leopardo branco rapidamente mexeu as orelhas ao ouvir os passos da garota se aproximando. Ela o olhou com admiração, notando para si mesma que era a primeira vez que via um animal tão enorme e bonito. Ela admirava em silêncio a beleza do animal que surgira do nada.
O leopardo rosnou em seu sono, e a moça percebeu que ainda representava perigo. Decidiu dizer que estava com dor de cabeça devido ao cansaço. Arona resolveu sair pelo corredor para chamar alguém para ajudá-la, mas, de repente, o leopardo abriu os olhos. A rainha só teve tempo de pensar por um segundo que sua vida seria abreviada tão rapidamente. O animal fofo a derrubou no chão e, uma vez sobre ela, rosnou bem em frente ao seu rosto. Fechando os olhos, a garota tentou não pensar que a morte súbita a alcançaria apenas. Alguns segundos depois, não era mais um leopardo que se erguia sobre ela, mas sim um belo jovem deitado no chão. Ela olhou o estranho dos pés à cabeça, tentando descobrir quem ele era. Percebeu que o misterioso estranho era um mago de alto escalão, capaz de se transformar em um ser divino. O rapaz perguntou severamente se ela era Arona ou não. Virando-se dela, ele retirou um pequeno pacote de seu bolso, dizendo que a conversa seria rápida. Descobriu-se que era uma carta de seu amigo dizendo que, se ela quisesse deixar o reino, ele prontamente encontraria um motivo para amaldiçoar o lugar. O misterioso remetente revelou-se como o mago Anakin, que tentou ao máximo ajudar sua amiga em uma situação difícil. O rapaz moreno disse que se conheceram na academia e sugeriu que lessem a carta até o fim. A nota informava que o imperador e seu herdeiro tinham sido brutalmente assassinados, e que seu amigo havia enviado-lhe um presente na esperança de que ela pudesse utilizá-lo bem. No fim da carta, ele desejou sinceramente boa sorte, dizendo que a aguardava no castelo imperial. As mãos da moça tremiam ao saber que seus dois meio-irmãos estavam mortos, o que significava que seu idiota marido poderia assumir o trono do imperador. Sentando-se em uma cadeira, ela não conseguia acreditar que ambos herdeiros haviam falecido tão inesperadamente. Para todo o império, dos membros da família imperial em linha direta, apenas ela restava quem o império deveria passar. 2 anos antes, ela casou-se com o rei Duran e jurou que tudo o que possuía e todos os títulos que eram devidos a ela iriam para seu marido. Naquela época, o imperador tinha um herdeiro e ela jamais poderia imaginar que o título passaria para ela. Imaginar que seu marido idiota poderia tornar-se imperador lhe causava dor de cabeça. O mago, que a observara todo esse tempo, perguntou se ela era próxima de seu irmão, pois parecia mais irritada do que abalada com as notícias. A moça pediu desculpas a ele, dizendo que tinha muitos pensamentos em sua mente agora. Entendendo o que estava escrito na carta, o que continuava sendo um mistério para ela era que presente seu amigo havia preparado para ela. Não encontrando uma resposta, decidiu perguntar ao mensageiro sobre qual era o presente mencionado na nota de Anakin. O rapaz também estava perplexo, pois não lhe deram nenhum presente para entregar. Antes de chegar até ela, sentando-se em frente sua frente, ele perguntou se um presente a consolaria, ao que recebeu a resposta de que estava escrito assim na carta. Radiante de insatisfação, o mágico disse que não receberá nenhum presente para entregar. Refletindo sobre a situação, ela pensou que seu amigo não enviaria uma mensagem tão sem sentido, e um mago poderoso. Olhando para o estranho, perguntou por que ele veio ao reino, ao que ouviu a resposta de que as pessoas boas atendem aos pedidos de seus amigos. A rainha ficou atônita com uma frase como pessoas boas. Pois, se acreditasse nas palavras de Anakin, então não havia magos na academia que pudessem ser chamados de bons. Para obter algo como mago, é necessário pagar um preço exorbitante. Ela se recordou que se alguém chamasse o mago pelo nome completo e fizesse uma aposta, ele teria que concordar. Essa era uma regra inabalável dos magos, mas, claro, uma aposta não era algo simples, embora os nomes dos magos fossem longos e confusos. Mesmo que uma pessoa superasse essa dificuldade e fizesse a aposta, a maior parte perdia a aposta, resultando em morte ou sendo privado de algo. Seu amigo não era um daqueles que poderia tão facilmente tomar posse da vida de alguém e fazer uma aposta impossível. Pensando na carta, a rainha perguntou por que seu amigo fez uma aposta com o mago. Ao que o rapaz respondeu que não tinha ideia e perguntou o que ela pensava sobre isso. A carta de Anakin anunciava a morte do imperador, pois essa era a responsabilidade do dono da Torre dos Magos. Seus pensamentos giravam em torno de palavras como presente e boa sorte, pois não havia nada de bom nisso. Finalmente, a moça percebeu que o estranho à sua frente era o dono da Torre dos Magos.
O rapaz acrescentou que o amigo em comum não mentiu quando disse que a meia-irmã do imperador era muito inteligente. Em seguida, disse que, uma vez que o imperador havia morrido, ele precisava notificar o próximo herdeiro e perguntou onde poderia encontrar Byron. Ela percebeu que Anakin havia feito uma aposta para que o mago-chefe a encontrasse primeiro. A garota perguntou se ele poderia ajudá-la, ao que ele respondeu que apenas chamá-lo pelo nome não seria suficiente. A rainha o convidou para fazer uma aposta, e o estranho perguntou como ela sabia o nome do dono da Torre dos Magos. Inesperadamente para ele, ela disse em voz alta seu nome completo e complexo: Belcaranas Dias-al-Rupes e Ferineri. O mago ficou chocado por ela conhecer seu nome completo e pronunciá-lo corretamente na primeira vez. Mas a moça, sorrindo, disse seu nome novamente, dizendo que o nome dele foi simplificado para Bel. O rapaz rapidamente percebeu que o amigo deles escrevera seu nome completo na carta, e a rainha não parou por aí, oferecendo-se para fazer uma aposta com ele. Levantando-se da mesa, disse que não queria que seu marido herdasse o trono imperial. Sorrindo, com um olhar predatório, acrescentou que queria que a vitória fosse apenas dela. Jogando a carta sobre a mesa, a futura imperatriz anunciou que iria se divorciar e reivindicar seu trono legítimo. Enquanto estivera confinada, precisou permanecer em silêncio por muito tempo sobre o fato de que os serventes, que eram suspeitos das menores violações de seu encarceramento, desapareciam e ninguém sabia o que lhes acontecia. O imperador descontava sua raiva não apenas nos servos, mas também em sua própria meia-irmã. Após o casamento, seu marido Byron começou a zombá-la e o conde passou a tentar tirar-lhe a vida. Arona estava contente que seu meio-irmão Luciano tivesse morrido sem deixar um herdeiro. Se seu ex-marido descobrisse isso, ele imediatamente tomaria o poder em todo o império. A moça se tornaria a imperatriz nomeada e sofreria humilhação pelo resto de sua vida. Assumindo o destino em suas mãos, ela decidiu firmemente que ela mesma precisava se tornar uma monarca. Para concretizar seu plano, ela persuadiu o mago imperial a reconhecê-la como a governante, como a enviada do império. Bel era o 28º mestre da Torre dos Magos, o senhor do território de Fersa. Ele era filho da 26ª mestra da Torre dos Magos, Lady Amaryllis. Este menino nasceu com as mais poderosas habilidades mágicas em todo o mundo. Embora os magos sejam vassalos do império, eles não se mostram às pessoas. Então desde o nascimento ele foi trancado em seu próprio domínio, no qual nem o imperador ousou meter o nariz. Ele cumprirá diligentemente o papel de enviado sob um contrato estabelecido desde tempos antigos. Olhando para ele, a futura imperatriz pensou que havia rumores bastante assustadores sobre o rapaz, que ele havia ingressado na academia aos 15 anos e todos o consideravam um gênio capaz de estudar uma variedade de assuntos como aluno externo. Ela também se lembrou do que seu amigo Anakin havia dito sobre como havia um cara verdadeiramente incrível entre os colegas dele. Ao questionar o que havia de tão especial nele, a garota recebeu a resposta de que ele tinha um mau caráter e não tinha amigos. Ele também lhe disse que o garoto fazia uma aposta com outros estudantes e depois privava-os de sua magia. Ela, então, perguntou por que ele ainda não havia sido expulso da academia, ao que o amigo respondeu que fora expulso depois de todos os acontecimentos. Bel retornou e lutou com a 27ª proprietária da Torre dos Magos, com a ajuda da qual conseguiu se apoderar do poder para si. O mago a olhou desafiadoramente dizendo que ela mesmo sabia qual era o preço de tal acordo, e que ela não teria coragem de fazer uma aposta com ele. Calmamente, Arona disse que sua oferta no acordo poderia satisfazê-lo. Ele pensou que não havia medo em seu rosto, mas, como sabia seu nome, ela também estava familiarizada com os rumores que o cercavam. A rainha disse que estava oferecendo sua alma em troca de selar o acordo. O rapaz perguntou se ela entendia como a alma é retirada de uma pessoa. Ela disse que o mago pega metade da vida de uma pessoa e cria uma pedra preciosa, mas a alma deve ser oferecida de livre vontade. Cada pessoa contém um pequeno pedaço de magia, mas o maior poder está armazenado nas almas associadas ao nome da família imperial, e havia rumores de que os magos poderiam usá-las como fonte de magia. Belle disse a ela que mesmo que concordasse em abrir mão de sua alma, ainda não poderia se tornar uma imperatriz. Todos os mensageiros que anunciavam a morte de um imperador são amarrados de mãos e pés pela magia e não podem matar o próximo imperador, prejudicá-lo com magia ou mentir.
Ele também acrescentou que, embora gostasse de sua oferta, eles não poderiam fazer uma aposta, pois ele não contata aqueles que não podem pagar. Sorrindo, a rainha perguntou se ele tinha um prazo limitado para anunciar a morte do imperador. Apoiando-se em seu braço, o rapaz disse que já estava entediado com tudo e gostaria de resolver tudo rapidamente. O mago imperial disse que, se o incidente fosse descoberto por outra fonte, sua preciosa reputação sofreria. Arona pediu-lhe apenas um mês, durante o qual ela nunca deveria informar Byron sobre a morte do imperador. Depois de perguntar o que ela estava tramando, Belle recebeu a resposta de que ela iria se divorciar dele durante esse tempo. Então, a garota acrescentou que, se divorciasse do rei, poderia reivindicar os direitos ao trono. Do contrário, ela poderia dar-lhe metade de sua vida pela gema. Disse à futura imperatriz que, se ela ganhasse, o mágico imperial se tornaria seu enviado e ele teria que cumprir suas instruções. O cara insatisfeito com essa opção perguntou qual era o ponto da aposta e, já que ela estava fazendo uma aposta com o dono da torre em pessoa, ela gostaria de receber algo em troca. Ela respondeu que seria suficiente para ela que ninguém visse seu orgulho ser quebrado. Resumindo, a rainha disse que, se fizessem uma aposta, ele teria que adiar o anúncio da morte do imperador. A garota também acrescentou calmamente que, se ele quisesse levar sua alma, ele teria que ajudá-la a sobreviver. Imaginando como ela zombaria friamente da amante de seu marido, ela permitiu que ele fizesse todo tipo de loucuras. O cara obviamente gostou dessa proposta porque uma faísca de interesse se acendeu em seus olhos. Sentada em frente a ele na mesa, Belle disse que conseguiu interessá-lo. A futura imperatriz ficou satisfeita consigo mesma porque agora tinha a oportunidade de escapar do aprisionamento no castelo. Uma vez ela visitou um teatro no qual um sério confronto se desenvolveu entre duas meninas. A loira puxava o cabelo da ruiva gritando que só ela poderia estar com o rei. Chorando de dor, a ruiva informou a sua rival que estava grávida do rei e naquele momento a culpada da disputa correu para o palco e tentou afastar sua amante. Assistindo a toda a performance, Arona pensou que o futuro do mundo artístico de Durkon era bastante sombrio. Pois fizeram uma apresentação na qual zombavam dela. Byron e Lyd aproveitaram ao máximo a performance, aplaudindo os atores que atuavam no palco. Olhando para trás, ela viu o Conde Este e pensou que ele estava furioso com o desejo de fazer de sua filha a única rainha. O proprietário do teatro que apareceu no palco disse que todas as coincidências com pessoas e eventos reais eram um acidente. Assistindo a todos no salão discutindo a peça, a garota lembrou que algum filho ilegítimo do Conde Steia era responsável por todas as peças. O editor da imagem encenada subiu ao palco, fez uma reverência ao público e a rainha percebeu que era ele. O rei se levantou de sua cadeira, se aproximou do palco e pediu aos atores para se aproximarem. Ele os agradeceu pelo trabalho e acrescentou que gostou do brilho em seus olhos. Olhando para trás, o rei esperava ver o rosto furioso de sua esposa lá, mas em vez disso viu calma. Decidindo zombar dela, ele perguntou qual cena ela mais gostou. Então Byron propôs uma ideia ainda mais absurda para ela interpretar o papel de sua esposa na peça. A pobre garota queria afundar no chão só para nunca mais vê-lo novamente. Todas as pessoas no salão assistiram enquanto o rei zombava de sua esposa. A garota decidiu que era inútil discutir e pediu ao ator, que também era o editor da peça, para ajudá-la. O cara, de bom coração, concordou em ajudá-la, e seu marido disse que ela não tomava a iniciativa há muito tempo. Ela se voltou para o ator, cujo nome era Rick, e disse para ele se aproximar. Quando ele já estava muito perto dela, ele começou a se sentir muito constrangido, o que não escapou do olhar da garota. A rainha, com um sorriso frio no rosto, disse para ele se aproximar ainda mais dela e estendeu a mão para ele. Ela tocou a mão dele no peito do jovem ator e começou a interpretar seu papel flertando com ele. Arona disse que ele era o principal homem bonito de Durkheim e era isso que ela havia imaginado em seus sonhos por tanto tempo. Confuso, Rick agradeceu com voz trêmula e tentou recuar um pouco. Todas as senhoras no salão começaram a sussurrar entre si e observaram sua rainha com medo. Até mesmo a amante do rei olhou com medo nos olhos enquanto sua rival atuava na peça. O rei ficou indignado com suas palavras de que o ator parecia nobre de verdade e todos presentes deveriam inclinar a cabeça diante dele.
Após uma longa pausa, a rainha pisou no pé de Rick, lembrando de que era a vez dele. Ele disse a ela que o roxo pertence apenas aos reis e não há ninguém mais digno do que aquele que é casado com uma coroa. Depois disso, a garota tirou o anel com a pedra roxa, colocou seu anel no ator dizendo que combinava muito melhor com ele do que qualquer outra pessoa na plateia. Olhando para ele alegremente, Arona disse a ele que ele poderia considerar isso um sinal de simpatia. Depois disso, a garota disse misteriosamente que na peça seu nome era Arena. Pediu desculpas por sua escorregada, fez uma reverência a todos presentes e anunciou o fim da peça. Todos os convidados do teatro decidiram que a rainha havia enlouquecido e o rei olhou furioso para sua esposa. A garota disse ao ator que o anel de safira era um presente para ele e agradeceu pela maravilhosa performance. Olhando para o presente, Rick estremeceu porque o roxo era a cor que simbolizava a família real e ninguém além da dinastia reinante ousava usá-lo. Sussurros silenciosos correram pelo salão de que a rainha havia enlouquecido e decidido que o ator era seu amante. Ouvindo as palavras que todos ao seu redor diziam, o cara pediu para ela pegar o anel de volta. Lydia tentou intervir, dizendo que o ator não colocou essa joia por vontade própria. Byron retirou sua mão das mãos de sua amada e disse que não queria ouvir nada. Apontando o dedo para Rick, ele gritou e ordenou que os guardas o levassem embora naquele exato momento. O ator assustado gritou para o rei ter misericórdia dele, pois não era culpado, e pediu perdão. Arona percebeu que o rei estava olhando furiosamente para ela, com o rosto vermelho de raiva. A rainha refletiu que embora Lydia tenha sido seu primeiro amor, ele só amava a si mesmo. Observando o rei afastar sua nova paixão, a garota percebeu que ele não tolerava ser ridicularizado por outros. Ela concluiu que se apenas seus sentimentos eram importantes para ele, como ele poderia ser um governante? Saindo do teatro sob o olhar da plateia, a futura imperatriz pensou no orgulho ferido dele, mas decidiu que não se divorciaria por isso. Com a cabeça erguida, ela saiu da sala orgulhosa por ter conseguido irritar seu próprio marido durante o almoço. Byron lia o jornal, onde estava escrito que o ator era o homem mais bonito de Durkin e que a cor púrpura combinava com ele. O rei jogou o jornal com raiva, gritando que era completo absurdo. Enquanto fincava a carne com o garfo, a rainha percebeu que ele mesmo a havia convidado para interpretar o papel da rainha na peça. Ele disse que, já que ela se chamava sua esposa, ela deveria se portar apropriadamente. E que ela não sabia como é ser rainha, mesmo crescendo no palácio imperial. Arona sorriu gentilmente e comentou que não poderia esquecer essas coisas, sempre lembrando-as. Em tom sério e frio, ela acrescentou que precisava enlouquecer, como na peça, e atacar Lydia. O rei e sua amante não esperavam por tal explosão da esposa. O rei se levantou, bateu na mesa e disse que ela não tinha o direito de insultar sua nova paixão. Lydia tentou acalmá-lo, dizendo que a rainha estava um pouco mais emocional hoje e que ele não deveria dar atenção a ela. A garota pegou um garfo com carne, disse que era seu prato favorito e convidou seu amante a experimentar. Observando seu primeiro amor, ele disse que ela era um lindo anjo em carne e osso. Pegando o garfo dela, o rei ofereceu para alimentá-la, ao que a amante fechou os olhos e abriu bem a boca. Após receber um pedaço saboroso de carne, Lydia disse que o prato estava excelente, olhando com um sorriso arrogante para sua rival, que as observava o tempo todo. Vendo que estavam olhando para ela, a rainha sorriu de forma astuta, mas não disse nada. Ela se levantou da mesa, dizendo calmamente que precisava partir. Pensando que o prato devia ser realmente saboroso, pois havia adicionado a pílula anticoncepcional a ele. Certa vez, ela se lembrou de quando era criança e foi orientada por sua mãe a encontrar uma pessoa devota para desabafar suas preocupações. Sua mãe perguntou se ela era madura o suficiente, e Arona respondeu que não. Ela perguntou se tinha dinheiro como seu tio e pai, obtendo outra resposta negativa. Colocando o dedo nos lábios, ela disse à garota para ouvir atentamente que, qualquer que fosse sua decisão e para onde quer que fosse, ela primeiro precisava encontrar alguém que ela achasse que poderia ajudá-la se necessário. A garota perguntou à sua mãe se precisava de alguém sozinho, ao que ouviu uma resposta afirmativa e o conselho de que a pessoa deveria ser inteligente.
Afagando a cabeça da filha, a mulher disse que poderia transferir todos os assuntos para ele, mas primeiro precisava ter certeza de que ele nunca a trairia. Ela acrescentou que apenas dessa forma uma garota fraca seria capaz de sobreviver neste mundo. Agora sentada em frente ao mágico imperial, a garota percebeu que sua mãe estava certa. O cara perguntou a ela se foi por essa lógica que ela escolheu o Dr. Rude. A rainha disse que, para sobreviver em um reino difícil onde muitos perigos a esperavam, ela precisava encontrar alguém em quem pudesse confiar, e sua escolha recaiu sobre o homem que a havia salvado da intoxicação mais de uma vez e cuidado de sua saúde. Lembrando-se de seu médico, ela era profundamente grata a ele por ajudá-la a conter o ataque de seus inimigos. Dr. Rude teve muita sorte de estar no momento certo e no lugar certo, porque graças a ela a rainha ainda estava viva. A garota era de uma família grande e bastante pobre que precisava de seu trabalho e renda. O mágico perguntou se o médico real realmente precisava de algo, ao que ele recebeu a resposta de que ela era apenas uma estudante do médico real. Além de apoiar sua mãe gravemente doente e seus irmãos mais novos. A rainha lhe pagava recompensas bastante generosas por salvar sua vida mais de uma vez. Arona agradeceu a ela mais uma vez, mas a contracepção para Lídia que ela fez para ela. O doutor ficou surpreso ao notar que sua senhora não estava mais preocupada com a possível gravidez dela. A rainha afirmou que se houvesse qualquer indício de gravidez, ela ficaria completamente preocupada. Ela pediu ao Dr. Rude para diagnosticar sua nova paixão com uma gravidez em 3 semanas. A aprendiz do médico imperial disse que iria preparar um medicamento para fazer sua senhora pensar que estava grávida. E suas memórias foram interrompidas por Belle, que disse que ela se mostrou muito mais inteligente do que ele esperava. A garota se regozijou com o elogio, dizendo que havia dito a ele que era uma gênio. O rapaz ficou interessado em como a garota ainda estava viva, pois houve mais de uma tentativa de envenená-la. O mágico apontou o dedo para ela dizendo que não apenas o médico fez um bom trabalho, mas também ela mesma. Apontando para si mesma com o dedo indicador, a rainha perguntou se ele realmente se referia a ela. Arona gritou alto para que ele não exagerasse seus méritos, mas no fundo da sua alma ficou satisfeita com tal gratidão. O mago imperial se levantou da mesa e disse que já estava bastante tarde e era hora de ir embora. Uma vez na floresta, Belle falou severamente com o guaxinim sobre como ele era muito lento. O animal ouvia fascinado as instruções do homem para se mover mais rápido. Em vez de um guaxinim, um cara ruivo com olhos azuis brilhantes ficou na frente do mago imperial. O jovem que apareceu disse que já estava ofendido, pois não se viam há tanto tempo, e seu amigo o cumprimentou com tais palavras. Belle observou severamente que apenas alguns dias haviam se passado, e recebeu a resposta de que foram os mais longos 2 dias na vida do rapaz ruivo. Encarando seu amigo, ele ordenou que ele relatasse as informações que trouxera. O antigo guaxinim disse que trouxera uma mensagem de Ferin, onde um garoto da família Rupin desenvolvera sintomas. O imperador Max relatou que já sabia dessa informação e perguntou se havia outras notícias. O ruivo deu a notícia sobre a rainha Arona que, durante sua ausência, conseguiu destruir um grupo teatral. Belle não conseguia acreditar em suas palavras, então perguntou várias vezes se ele realmente ouvirá que ela havia despedido um grupo inteiro de atores em 2 dias, para o que recebeu um aceno afirmativo. O informante acrescentou que, em sua opinião, a garota era muito mais perigosa do que podia parecer à primeira vista. Tendo ouvido todas as novidades, o mago imperial perguntou ao rapaz se ele trouxera o artefato, e começou a observá-lo tentando tirá-lo do bolso. O ruivo entregou a Belle uma bússola, dizendo que Anakin põe as mãos em bons artefatos assim que aparecem. Pegando o objeto, o mago o ativou e viu o que aconteceu com o grupo teatral. Ao tomar conhecimento de toda a situação, ele sorriu satisfeito, claramente contente que a garota fosse tão astuta. O ruivo ficou encantado com o artefato, falando sobre como era incrível. Ficou claro que na forma de guaxinim ele conseguiu se infiltrar no teatro e ver tudo o que acontecia com seus próprios olhos. Ele acrescentou que isso não foi apenas um acidente, mas um plano bem pensado, para o que o mago imperial observou que a garota era muito capaz. Belle pensou que Arona era muito mais adequada para o papel de imperatriz do que o estúpido Luciano. O ruivo ouviu sons estranhos vindos do castelo real.
e perguntou a Bel-Caranas se estava tudo bem, pois 4 mercenários irromperam pela janela aberta. O mágico imperial percebeu rapidamente que estavam falando da janela da futura imperatriz. Ao mesmo tempo em que a rainha estava de pé lendo um romance, que sempre podia consolá-la nos momentos difíceis, ao ouvir um barulho na janela, ela se virou alegremente dizendo que Belle realmente havia retornado para ela. Para sua consternação, ela viu 3 mercenários com espadas afiadas voando em sua direção. A futura imperatriz, assustada, deixou cair o livro das mãos, que imediatamente se manchou de sangue. De repente, todos os mercenários ficaram suspensos no ar e não conseguiam se mover, pois estavam envoltos pela magia de Belle. O mago imperial disse que parecia que os guardas reais não estavam fazendo seu trabalho corretamente. Mantendo os assassinos com sua magia, ele se perguntou onde estavam os guardas reais. Os mercenários conseguiram se libertar, olharam nervosamente uns para os outros e para a rainha caída. Avaliando a situação, 2 deles decidiram atacar bruscamente o mago que estava na frente deles. Belle começou a conjurar um feitiço novamente, mas os colocou em um bloco de gelo, pensando ao mesmo tempo que não havia necessidade de perguntas, tudo estava extremamente claro. Assistindo como os invasores gradualmente congelavam, o rapaz concluiu que eram os guardas, pois suas lâminas os denunciavam, e entraram felizes e facilmente na sala do 3º andar pela janela. Por fim, ele acrescentou que os guardas haviam deixado seu posto naquela noite para atacar a rainha. Após lidar com os mercenários, Belle percebeu que a futura imperatriz tremia como uma folha. Ele se aproximou dela perguntando se ela estava ferida. E pensando consigo mesmo que tipo de rainha ela era. O rapaz ouviu que o Dr. Rude iria ajudá-la, mas ordenou que ela não se movesse e a curou com magia de cura. Levantando-se do chão, o mágico imperial perguntou se o Conde Stea estava envolvido nisso, pois, por seu desejo egoísta de colocar sua filha no trono, ele estava pronto para fazer qualquer coisa. Sem esperar por uma resposta, Belle disse que seria muito mais fácil se livrar do rei. Ele se inclinou para ela e acrescentou que se o matassem da mesma forma que seus 2 meio-irmãos, tudo seria resolvido mais facilmente. O rapaz perguntou se ela não queria, pois disse que não conseguia sujar as mãos, para o que recebeu uma resposta negativa. Ele perguntou se ela realmente estava preocupada com seu marido, mas a garota disse a ele que, após Byron, o direito de sucessão passaria para seu sobrinho. O mago não esperava que o descuidado rei tivesse parentes, muito menos um sobrinho. A rainha lhe disse que se o rei falecesse antes que eles se divorciassem, ela teria que ficar com a esposa do falecido rei pelo resto de sua vida. Ela achou engraçado pensar em um garoto que tinha o hábito irritante de fazer birra se tornando imperador. O mago imperial ofereceu-se para livrar o mundo daquele desagradável garoto de 10 anos, após o que a garota cobriu sua boca com a mão. Ordenando-lhe em voz alta para não tocar no Dr. Rude, Byron ou seu sobrinho sem sua permissão. Retirando a mão, a rainha acrescentou que se ele desobedecesse, consideraria uma violação do acordo, e ele definitivamente não veria sua alma. O rapaz não gostou particularmente de suas condições, declarou alto que havia feito uma aposta com ela. Percebendo que não havia sentido competir com Arona, ele concordou com ela, mas ofereceu uma condição. Tirando um colar do bolso, Belle entregou-o a ela, ao que a garota notou que havia um olho de gato inserido dentro dele. Ela perguntou por que ele estava lhe dando tal item, para o que ouviu que era um artefato impar, contendo magia. Enquanto uma parte estivesse com uma pessoa, a outra poderia ver e sentir tudo o que acontecia com a primeira. Em seguida, o mágico imperial colocou o pingente na futura imperatriz, ordenando-lhe que não o tirasse sob nenhuma circunstância. Pegando a mão de Kat, ela timidamente agradeceu por tão estranho presente. Houve um barulho atrás das portas, e após um tempo, ouviram-se guardas correndo para o quarto. Levantando-se do chão, Belle notou que eles demoraram um bom tempo para recobrar a consciência, temendo que o rapaz pudesse ser visto, disse a ele para se transformar em algo e se esconder. Um segundo depois, vários guardas irromperam no quarto da rainha, perguntando se estava tudo bem com sua majestade. A rainha olhou friamente para os recém-chegados, seu olhar dizia que ela os condenava com toda a sua alma.
Os guardas claramente não esperavam que sua senhora pudesse sobreviver a tal ataque, mas tentando parecer calmos, disseram que encontraram vestígios de uma intrusão em sua janela. Arona fulminou-os com o olhar e disse com severidade que estava bem, mas por algum motivo lhe parecia que eles eram completamente incapazes de cumprir suas responsabilidades. Subitamente, todos ouviram um som estranho e os guardas rapidamente começaram a desembainhar suas espadas das bainhas. A rainha tentou detê-los, gritando que eram apenas pássaros no balcão. Todos na sala se viraram para o som misterioso e ficaram agradavelmente surpresos ao ver quem estava criando esses sons diante deles. No tapete, estava sentado um pequeno gatinho fofo com a cor de um leopardo das neves. Em outra parte do império, um castelo estava sendo capturado, no qual a garota Roxana participava. Seu noivo foi feito refém, assim, tentaram forçá-la a deixar a fortaleza sitiada. As demandas do cavaleiro eram simples. Se ela não queria que matassem seu noivo, isto é, ela precisava considerar os termos do Tratado de Paz. A garota de cabelos vermelhos olhou pensativamente para tudo o que acontecia ao seu redor com uma expressão fria. Ela puxou a corda de seu arco e mirou diretamente para seu noivo. O rapaz que estava sendo mantido refém pediu a ela para pensar com cuidado e salvá-lo. A flecha que ela disparou voou diretamente para o pescoço, fazendo com que seu noivo morresse imediatamente. Todo esse tempo, os cavaleiros que seguravam o rapaz decidiram que ela estava completamente insana ao matar tão facilmente seu amado. Roxana olhou severamente para todos e ordenou que seu guarda-noite acabasse com todos nesse castelo. Ao retornar ao castelo, Roxana imediatamente foi falar com seu pai, Archduelir, que disse que não aceitariam a proposta de tratado de paz. Sentando em frente a ele, a garota respondeu que aqueles tolos não entendiam nada e estendeu a mão para o vinho. Erguendo o copo aos lábios, ela pediu a seu pai para encontrar-lhe um noivo melhor do que aquele idiota. A Cilia assegurou-lhe que não tinha com o que se preocupar, e que faria tudo da melhor maneira possível. Ela perguntou como foi o ataque ao imperador Lucian e quando o irmão dele tomaria o trono. Colocando o copo, o pai disse que queria falar com ela sobre isso porque tudo correu mal. Ele disse que aquele garoto Aryan também se sentou para trás, eles não contavam que ele fosse tão estúpido ao ponto de engolir comida envenenada. Roxana apertou ainda mais o copo, dizendo que isso simplesmente não poderia acontecer. Levantando-se do sofá, ela gritou alto que tinham planejado tudo cuidadosamente e como ele ousava morrer de forma tão ridícula. A Celia pediu para ela ficar quieta e disse que era apenas um pequeno mal-entendido e que só precisariam ajustar o plano um pouco, pois um louco no trono seria substituído por outro e não tinham com o que se preocupar. Controlando-se, sua filha percebeu que os direitos ao trono passariam para o rei de Durkon. Seu pai concordou com ela, dizendo que a filha do imperador Aron renunciou a todos os privilégios 2 anos atrás, mas agora teria que se tornar imperatriz. Ele acrescentou que ela nunca poderia se comparar com sua filha, pois era apenas uma moça fraca e delicada. Olhando-se no espelho, Roxana pensou sobre quem era a filha do falecido imperador. Aproximando-se da sua filha Zelia, ele disse para ela lembrar que era sua filha e seu sangue corria nela. Olhando para ela no espelho, ele disse que ela era a melhor moça de todo o continente digna de se tornar a futura imperatriz. Em voz baixa, o homem disse que a ascendência direta não era necessária para a herança, pois a família dos Ailers era originalmente muito mais nobre que a imperial. Seu pai imaginou que o trono, que ele não podia conseguir, definitivamente iria para sua filha. A moça de cabelos vermelhos argumentou que o dono da torre deve ter transmitido uma mensagem e o rei de Durkon logo ouviria a notícia. O homem confirmou que muito provavelmente Byron já sabia de tudo, mas nem conseguia imaginar o quão difícil era se sentar no trono. Tocando seu reflexo no espelho, Roxana disse que precisava fazer o bobo de dar a entender a diferença entre rei e imperador e em quais mãos o verdadeiro poder realmente estava. Em outra parte do império, no reino de Dean, 3 criadas estavam discutindo um incidente que ocorreu no teatro. Uma delas sugeriu que a rainha estava inflamada de sentimentos por Rick e Tabian. A segunda moça disse que ninguém sabia quais emoções estavam escondidas atrás de seu rosto arrogante. Lee escutava atentamente, ao final da conversa, acrescentou que eram apenas rumores vis. Ela disse que a rainha ainda não entendia como se comportar em seu reino e que elas, como criadas, deveriam ensiná-la a se comportar adequadamente. As portas da estufa se abriram,
A senhora se virou ao som, pensando quem ousar entrar em sua estufa. Arona se aproximou delas falando sobre como poderiam desfrutar da cerimônia do chá em sua ausência. Todos, exceto Lídia, se levantaram de seus lugares para cumprimentar a rainha ao entrar. Nova Paixão disse que Sua Majestade ainda decidia se juntar a eles. Ela também acrescentou que a rainha poderia tê-los avisado e perguntou por que ela tinha aberto a porta com as próprias mãos. Arona respondeu que tinha recebido um convite, mas a porta estava trancada e ela teve que abri-la sozinha, recebendo como resposta que, nesse caso, deveria chamar os serviçais. A futura imperatriz ordenou que lidasse com os serviçais que ousaram sujar suas saias na estufa. Sentando-se em uma cadeira, a rainha pensou que sua criada era claramente filha de seu pai, pois repetia a mesma coisa repetidamente. As tentativas dessas duas de humilhá-la ou matá-la eram sempre as mesmas. A filha frequentemente a convidava para uma cerimônia de chá, supostamente querendo tratá-la com comida estranha ou apontar seus defeitos. Às vezes lhe dava um vestido fora de moda para zombar dela. Agora Lídia perguntou à sua ama se ela realmente saía a algum lugar na roupa que lhe dava, pois ela se esforçava tanto para encontrar algo adequado para ela. A rainha respondeu rudemente que não queria sair com eles, o que fez a criada perguntar se realmente não tinha bom gosto. Arona confirmou suas suspeitas, dizendo que ela nunca desenvolveria o bom gosto e lamentava que a pobre nunca tivesse tempo para isso. Ela acrescentou que sua ama poderia entender esse fato sozinha se ao menos olhasse para seu vestido de fazenda. A futura imperatriz sorriu docemente e perguntou que veneno ela tinha adicionado dessa vez. Vendo a xícara vazia, a garota sugeriu cortar as mãos dos serviçais se nem se incomodavam em lhe servir chá. Uma das moças se levantou rapidamente de seu assento e começou a servir chá para a senhora, pedindo-lhe para não ficar brava com ela e dizendo que se bebesse essa bebida aromática, seu humor melhoraria imediatamente. Erguendo a xícara para o rosto, Arona percebeu que tinham passado algo na própria xícara, pois a cor do chá mudou drasticamente. Duas criadas satisfeitas assistiram a rainha tomar seu chá, dizendo que deixou um doce gosto na boca. Pegando a xícara longe dela, a garota disse que se elas gostassem daquela terrível bebida, então aparentemente ela tinha problemas com suas papilas gustativas. Lídia sorriu satisfeita, trouxe uma xícara de chá para ela e disse que estava preocupada que a rainha estivesse menos perceptiva. Em seguida, acrescentou causticamente que Sua Alteza só ama moças inteligentes o suficiente. Arona se levantou abruptamente da cadeira segurando uma xícara de chá picante, dizendo que sua querida serva estava cuidando dela e ela deveria retribuir essa gentileza. A garota segurou o queixo da sua ama, tentando abrir a boca o mais larga possível. Ela levou uma xícara de chá ao rosto da futura imperatriz e ordenou que ela bebesse tudo até o final, pois assim expressava sua gratidão por ter uma serva fiel. Abrindo a boca, a futura imperatriz começou a despejar lentamente o chá picante nela. Quando o líquido acabou, a rainha se afastou dela enquanto Lídia tentava limpar os resquícios do seu rosto. Não percebeu imediatamente que sua língua foi perfurada por uma dor ardente, pois o chá estava incrivelmente picante. Enquanto as três garotas tentavam descobrir como aliviar o sofrimento da sua mestra grávida, Arona se serviu de chá. Ao perceber isso, Nova Paixão rapidamente arrancou a xícara das mãos dela e começou a beber avidamente a bebida. Depois de terminar, ela percebeu que ainda era o mesmo chá da mesma chaleira. Observando tudo o que estava acontecendo, a rainha notou que aparentemente o chá era do gosto de Lídia. A mãe da ama do rei irrompeu na estufa gritando sobre o que estava acontecendo lá. Vendo a filha, ela correu até ela rapidamente tentando acalmá-la e descobrir todos os detalhes com ela. Olhando para a mulher que entrou, Arona pensou que sua mãe havia chegado. Abraçando sua filha, a mulher perguntou em voz alta quem a trouxe a isso, ao que ouviu que foi a nossa rainha. A perversa condessa se virou bruscamente para Arona e perguntou o que ela estava permitindo a si mesma. A garota respondeu que apenas a tratou com um chá delicioso e essa era a recompensa que sua filha merecia. A mãe estava agitada e continuou a gritar que ela estava mentindo não só para ela, mas também para si mesma, pois a forçou a beber chá. Porque ela se aproximou dela dizendo que um membro da família imperial deveria se envergonhar de se comportar assim, desde que ela cometeu tal erro, deveria ser punida. A rainha estendeu suas mãos para a condessa receber sua punição, pois ela já havia feito sua jogada.
A mulher passou seu leque sobre suas mãos e decidiu bater nelas com toda a sua força. Lyd assistiu feliz enquanto sua mãe a defendia e punia sua rival. No último momento, a rainha rapidamente retirou suas mãos, fazendo o leque cair com toda a sua força na mão da condessa. Surpresa e com dor, a mãe da ama uivou furiosamente e deixou cair seu leque no chão. Arona a aconselhou a ter mais cuidado e contar com sua própria força da próxima vez. As duas membros da família Stey ofendidas olharam furiosamente para a futura imperatriz, e a mulher disse que ela retirou suas mãos de propósito. Ela continuou gritando que em 2 anos a garota não havia aprendido nada, para o que recebeu uma resposta afirmativa da rainha. A condessa não esperava que concordassem com ela, mas Arona acrescentou que tudo era exatamente como ela disse, rindo delas. A rainha disse que não tinha aprendido absolutamente nada, mas tinha uma coisa que definitivamente lembrava. Olhando as ofensoras, disse que a rainha deveria cuidar da economia do reino e era ela quem devia contratar e demitir. A condessa começou a retrucar dizendo que as coisas eram diferentes agora e que reportaria tudo isso a Sua Majestade. Passando perto da mãe de sua ama, a garota disse que a partir daquele dia ela estava demitida e podia ser livre. A mulher perguntou com base em que estava sendo demitida, para o que recebeu a resposta de que era necessário se livrar de funcionários incapazes. A rainha acrescentou que durante esses 2 anos elas recebiam altos salários, mas não conseguiram lhe ensinar nada. A mãe de Nova Paixão culpou Arona por tudo, para o que a futura imperatriz respondeu que ela nunca a ensinou a não se tornar uma pessoa cruel. Colocando a mão no coração, perguntou se não era dever do professor educar bem seu pupilo e acrescentou que ela, que nunca fora ensinada nada, precisava concluir o que começou e ir embora. A garota pegou sua xícara e começou a despejar chá na cabeça de sua ama, dizendo que estava completamente envolvida com essa cerimônia. As outras 2 criadas observaram silenciosamente tudo o que estava acontecendo, enquanto sua amiga pediu para trazer água a ela. Assim que viram Arona sair, cochicharam entre si que ela não era como a rainha que conheciam. Saindo da estufa, a rainha sentiu um grande alívio e ficou muito satisfeita consigo mesma. Andando pelo jardim, pegou uma rosa de um dos arbustos e decidiu apreciar seu perfume. Durante todo esse tempo, as ações da garota eram observadas por 2 magos que estavam escondidos no jardim real atrás de um escudo mágico. Belle a observava através do artefato mágico e involuntariamente riu, enquanto seu amigo pediu para ele falar mais baixo, acrescentando que sua magia de ocultação tinha um limite e não podia esconder completamente suas vozes. O mago imperial disse que se um cara não gosta de treinar, então deveria dizer a ele. Ele também acrescentou que a cerimônia do chá foi incrivelmente engraçada, mas infelizmente seu aluno não viu nada e, portanto, não entenderia. O mago disse que seu aluno não deveria se importar com isso e acrescentou que a futura imperatriz era uma garota bastante interessante. Vendo-a no amuleto, Belle disse que estava muito surpreso como ela conseguia se conter com uma personalidade como essa. Mantendo o domo mágico, o rapaz se virou e perguntou se ela finalmente reagiu, para o que recebeu a resposta de que a garota era sincera em suas ações.